Muito obrigado por estarem connosco, bem-vindos a todos. Este é mais um episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Este é um podcast que se dedica a estudar as diferentes vertentes da economia do bem-estar, desta realidade que assumiu uma importância muito grande em termos económicos e que, no fundo, representa como é que as pessoas gastam o seu dinheiro para melhorar as suas vidas. Dedicamos a estudar isto e está também porque é que depois não funciona, porque é que o efeito desejado não é o obtido muitas vezes. Já tivemos connosco artistas, cientistas, já tivemos a abordar diferentes versões, diferentes fenómenos que afetam a qualidade de vida das pessoas, desde a música às artes plásticas. Tivemos aqui um cientista a dizer-nos que vai mudar a forma como nós nos alimentamos. Hoje vamos falar de coisas muito mais abstratas e profundas, porque temos uma convidada especial que nos vai ajudar a perceber algumas coisas importantes sobre como é que as pessoas aprendem. Esta coisa da neuroaprendizagem é algo que me interessa muito. Não desligue ainda, ouviu falar num palavrão destes, não desligue, porque nós vamos abordar isto de forma muito prática relativamente às consequências que tem para a nossa qualidade de vida. Mas quero só recordar, antes de começarmos, que o podcast é transmitido nesta página do Facebook, em direto, mas depois a gravação é disponibilizada no YouTube, no Facebook e no Instagram. O som é disponibilizado no Spotify, para quem quiser ouvir e não ter que nos ver, e pode ainda ler a transcrição do podcast no blog do nosso site. E era sobre isto que eu queria aqui fazer um anúncio, porque até pode vir a ser interessante para a nossa conversa, que fizemos aqui uma experiência, e a partir da semana passada, esta transcrição é feita por uma ferramenta de inteligência artificial que não se limita apenas a fazer a transcrição, faz um resumo inicial. Ou seja, eu meto o som, meto o fecheiro de som na ferramenta e ela dá-me um texto, não só com a transcrição do que é que cada um disse, mas com um resumo. E vão ver os resumos. Os resumos são interessantes, são bem feitos. Não fui eu que fiz, não estou a autoelogiar-me. Aquilo é mesmo feito por inteligência artificial. É uma coisa que seguramente iremos falar, mas hoje temos connosco, como eu dizia, a Mónica Rodrigues. E antes de entrarmos aqui em questões muito filosóficas, muito profundas, eu queria pedir-lhe para nos falar um bocadinho do seu percurso. Eu queria que nos explicasse um bocadinho, por favor, como é que uma licenciada em História vai para a auditora de defesa? Como é que uma especialista em Geopolítica vai dirigir um jornal? Como é que uma especialista em Neurociências vai para uma universidade? Fala-nos um bocadinho do seu percurso, como é que chegou aqui, pode ser? Claro, muito obrigada a todos pelo convite e à Sara, que não está aqui hoje. É um prazer poder conhecer-vos e estar com esta equipa fabulosa. É muito simples, não é? Nada que, para nós aprendermos uma coisa complexa, nada como a simplicidade de uma explicação. E uma licenciada em História é, por natureza, uma pessoa curiosa. Portanto, é uma pessoa que aprende a desenvolver o espírito crítico. E é uma pessoa que procura a ponta do novelo e vai atrás, não é? Portanto, e a vida é isto mesmo. A vida é uma espécie de novelo, ou são vários novelos, que vamos encontrando ao longo do tempo e vamos procurando as pontas e é assim que as coisas surgem. Eu, desde muito nova, tinha os meus 12 anos, fui muito impressionada pela Oriana Fallaci, uma grande jornalista italiana, e imediatamente o jornalismo de investigação na área política colocou-se-me como uma possibilidade de carreira, não é? Quando cheguei à altura de decidir, a decisão estava entre ser física nuclear ou seguir diplomacia e arqueologia, e depois acabei por ser orientada para a área das ciências humanas e tenho a grande vantagem de ter gostado sempre de tudo aquilo que fez. Porque nós, se olharmos para as coisas como desafios, é sempre uma oportunidade para nós fazermos qualquer coisa, não é? Portanto, é sempre assim que eu olho para a vida, como algo que posso depois... Foi assim que foi parar a uma universidade, por exemplo?
Foi, porque, enfim, sendo aconselhada por meu pai a não ser logo jornalista, mas a experienciar outra profissão para ganhar experiência, eu colocava como hipótese ser professora na universidade. E assim foi. Trabalhei para ser convidado para ser assistente universitária. As coisas, como se costuma dizer, a sorte exige alguma transpiração, não é? E assim foi. Comecei na área das relações internacionais, que era, aliás, uma área nova em Portugal em meados da década de 80, e dei início a uma carreira na área de investigação, na área da história e da geopolítica e da geoestratégia. Portanto, depois é uma área muito vasta. Gostei particularmente dos estudos da guerra e fui fazer o mestrado em estratégia ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e depois foi por aí, não é? Foi sempre por aí, até entrar na década de 90 e ter assistido em França, onde estava a viver, àquilo que se passou na Jugoslávia, ao desmembramento da Jugoslávia, que me chocou fortemente. Lembro-me ainda da capa da Times da altura, para alguma altura, não sei, talvez 92, uma capa da Times que me impressionou foi uma imagem, uma fotografia dos campos de concentração na Sérvia. Então os croatas foram para os campos de concentração na Sérvia e os sérvios ficaram em campos de concentração na Croácia. Portanto, aquilo marcou-me porque eu pensei que depois da Segunda Guerra Mundial a experiência humana tivesse marcado para todo o sempre, pelo menos os europeus, para que a guerra fosse mesmo lançada no anátema. Pronto. Talvez o facto de ter um pai militar e que acabou por se dedicar à área do planeamento civil de emergência e da defesa nacional, talvez isso depois me tenha influenciado um pouco na universidade, porque foi uma área que eu descobri. Não é? Mas confesso que ao viver fora os dramas do que foi a guerra novamente na Europa, desencantou-me bastante. E como, entretanto, o Bush tinha declarado a década de 90 a década do cérebro, por acaso, calhou ir a Harvard e andar um bocadinho pelos Estados Unidos a fazer investigação e descobrir que as neurociências estavam lá a ser desenvolvidas já de uma forma, enfim, muito avançada, e achei que se calhar... Deixe-me fazer esta pergunta. Esta área das neurociências tem sido uma parte importante da sua carreira. Eu interessa muito falar sobre o que fez nesta área ligado à educação, porque é um assunto que nós temos aqui repetidamente abordado. O que é que pode dizer sobre o que é que fazemos de mal em Portugal no ensino? Eu penso que não é só em Portugal, não é? Nós estamos em processos de mudança, portanto estamos a fechar um ciclo, um determinado paradigma de aprendizagem, e está-se a oferecer novos paradigmas de aprendizagem. E a grande vantagem de estudar neurociência através da neuropsicologia é compreender melhor os processos, a implicação de certos processos ou de certas funções na aprendizagem do ser humano, como, por exemplo, a atenção, não é? Se nós não conseguimos dominar e organizar a nossa atenção, nós dificilmente conseguimos aprender. Portanto, olhar para a aprendizagem a partir de determinados processos cognitivos, como a emoção, não é? Também se aprende melhor com a emoção. Aprende-se melhor se cada aluno compreender como é que domina e como é que organiza os vários tipos de atenção, porque eles são múltiplos, não é? E compreender também o processo da linguagem e depois o processo da memória, porque se não compreendemos também bem o que é a carga cognitiva, ou seja, a quantidade de informação que é transmitida pura e simplesmente, sem ser trabalhada na prática com os alunos, às vezes torna a aprendizagem de algo que é simples extraordinariamente complexo, porque a nossa memória tem limites. Portanto, as neurociências trazem para a educação um desvelar destas funções cognitivas que nos permitem compreender melhor, atuar melhor, trabalhar melhor com os alunos. Por isso é que tudo aquilo que seja desenvolvimento tecnológico é muito bom,
porque permite-nos ir mais longe no trabalho sobre a informação, transformá-la em conhecimento, porque Portanto, não é evidente. deixa-me levar isto para questões práticas que eu acho que são muito relevantes em Portugal. Consegue, por aí, explicar-nos qual é o problema das mulheres? Porque é que as mulheres não conseguem aprender certas coisas? Não é que não conseguem aprender a dirigir grandes instituições? Nós vemos que não há mulheres a dirigir bancos, universidades, agora nos últimos 3, 4 anos já há uma mão cheia. Isso não é verdade, Sr. Professor. E a uma, e a história... Isso não é verdade, Sr. Professor. Não, isto é uma pergunta brincalhona. Não, não é nada, porque eu vejo, por exemplo, as mulheres não aprendem a dirigir governos neste país, nem militares. Há décadas temos mulheres no serviço militar, mas onde é que estão as altas patentes femininas? E não creio que isto seja só em Portugal. Portanto, deve haver um problema de aprendizagem, certo? As mulheres não conseguem aprender estas coisas. Nós não devemos pessoalizar as coisas, mas eu, por acaso, como tive um pai extraordinário, eu vou dizer o conselho que ele me deu. Ele disse-me 2 coisas fundamentais. Primeiro, que eu podia ser aquilo que eu quisesse ser, portanto, não há limites a não ser eu própria, não é? Enfim, surgem outros limites, ou condições, obviamente, não é? Sociais, enfim, às vezes até de pandemias, não é? Por exemplo, isto limitou-nos a todos. Bom, mas eu não estou a falar disso. Ele disse-me, ensinou-me sempre, desde os 12 anos, quando eu lhe perguntei se podia ir para Harvard como a Benazir Bhutto, ou se podia ser uma jornalista como a Oriana Fallaci, ele disse-me que eu só não seria aquilo que eu não quisesse ser. Pronto, portanto, estou a falar de há alguns anos, há mais de 40 anos, e o meu pai já pensava assim, o meu pai, eu não estou a falar da minha mãe. Por outro lado, a minha mãe foi enfermeira paraquedista, portanto, ainda antes de eu nascer. Então, as mulheres são efetivamente aquilo que elas quiserem ser. Não é porque não querem. Não é porque não querem. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho paciência para burocracias, eu não tenho paciência para determinadas circunstâncias e por isso elimino logo à partida determinados sonhos. Por exemplo, talvez por ter vivido muito perto as carreiras do meu pai, da minha mãe e da minha tia, que também foi teve uma carreira brilhante na IBM, eu pus sempre como objetivo nunca ser CEO de nada, a não ser CEO daquilo que eu organizasse. Porquê? Porque eles eram escravos. E em história nós aprendemos o que era a escravatura. Isto é a minha posição pessoal. Portanto, eu não sou feminista, eu digo sempre, declaradamente, eu não sou feminista. Acho que o feminismo é uma ideologia boa, ainda bem que existe, mas existem vários tipos de feminismos e eu penso que a Helena Lopata, que foi feminista, é uma referência para mim, porque ela, ao estudar as mulheres, é uma especialista, portanto, da condição feminina, ela encontrou, ao estudar as mulheres, vários percursos, portanto, e definiu, logo à partida, que as mulheres, como os homens, definem o seu próprio percurso. Então, às mulheres, estou a falar de mulheres, não é? Eu sou mulher, vou falar como mulher e não vou falar dos homens. Então, existem mulheres que se querem dedicar ao marido, e existem mulheres que se dedicam sobretudo à família, e existem mulheres que se dedicam sobretudo à carreira. E o meu pai, quando eu tinha 17 anos, ele estava a acabar o curso de Ciência Política, a professora Adelina Maltese, exatamente, foi professora dele de Sociologia, e ele disse-me, olha, tu vais agora para a universidade, depois tens que pensar no que queres fazer da tua vida, existem vários tipos de mulheres, existe a mulher que se dedica à carreira do marido, existe a mulher, portanto, e falou-me da Helena Lopata e arranjou-me os livros da Helena Lopata. Portanto, eu tive a sorte, aos 17 anos, ter acesso à Helena Lopata e perceber que eu estava à vontade para escolher aquilo que queria. Portanto, aquilo que me está a dizer não é propriamente um problema. Desculpe, deixa-me pedir ali ajuda ao Zé Pereira, que ele fez toda uma carreira na Caixa Geral de Depósitos, que é um banco que teve várias diretoras, várias administradoras. Eu penso que é um problema de memória minha, mas eu não me lembro de nenhuma presidente do Conselho de Administração. Estou esquecido, Zé Pereira. Não está esquecido. Não está esquecido. Não está esquecido. Eu gostava só de dizer uma coisa. A Regina Mateus foi promovida a brigadeiro-general
e é a Sim. primeira mulher a ocupar esta posição nas Forças Armadas Portuguesas. Finalmente. A notícia, só um bocadinho, a notícia é a do Público de 21 de dezembro de 2018. O professor, você tem que fazer um refresh em qualquer lado. Entretanto, Celeste Cardona foi administradora da Caixa Geral de Depósitos em... Agora esse dia 2012? aqui... 2011? Sim. Lembro-me dela ter Eu sido até nomeada. diria Até antes, se calhar. antes de Antes. 2010. Eu acho que foi ainda com o engenheiro Guterres, como primeiro-ministro. Eu penso. A banca não é propriamente um bom exemplo em termos de grandes Exemplos. de grande flexibilidade e de grande inovação em termos de gestão empresarial e, sobretudo, corporate governance. Mas, se quisermos, eu lembro-me, talvez no virar do século XXI, uma jovem chamada Vera Pinto Coelho, acho que era o nome dela, Sim. que, face à morte do seu pai, tomou as rédeas de um grupo empresarial de construção civil muito grande, chamado Edifer, É verdade. e à frente dele teve, durante muitos anos, até que a Edifer, fruto de conjuntura que mandou abaixo muitas empresas em Portugal, e reparem como hoje em dia, praticamente em Portugal, não se fala de uma Soares da Costa, ou de uma Teixeira Duarte, ou isso, a Edifer também caiu. Portanto, nós temos muitos, lembro-me de uma Rosalina Machado, e eu só estou a falar de gente lá para trás, não estou a falar destas yupisecas que aí andam agora, só estou a falar de gente lá para trás. Sim, Zé Pereira, deixa-me dizer o seguinte, atenção a uma coisa, tu consegues identificar um por um, muitas vezes, precisamente porque são poucas. São poucos. E é uma coisa, é uma realidade. Okay. É uma realidade. Eu sei que mas são poucas. Já não é assim. Agora, deixa-me só acabar, Mónica, desculpa lá. Eu digo isto muitas vezes. Eu dou aulas no ensino superior há praticamente 30 anos e nesses 30 anos, em 30 anos de ensino, todos os anos a gente tem uma série de turmas e nas turmas todas temos um melhor aluno. E eu, em 30 anos de ensino, só num ano é que o meu melhor aluno foi um homem. E esse fulano, que veio do Instituto Politécnico de Tomar, que na altura não havia licenciatura do Instituto Politécnico de Tomar, no ano a seguir entrou em mestrado, 2 anos depois entrou em doutoramento e agora é professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Logo, essa pessoa era um fora de série. Por norma, são as mulheres que são os melhores alunos, são mais ambiciosas, são mais trabalhadoras, são mais focadas, são mais atentas, os gajos, que a grande maioria dos gajos, e agora os senhores que são professores, digam lá que eu estou a mentir. Mas esse é o ponto que eu faço. Essa é uma questão muito interessante. As mulheres são os melhores alunos. As mulheres são a maior parte das professoras do ensino superior. E depois, presidentes de universidades, são homens. E são a maior parte das... Como? Vai lá dizer isso à senhora professora, doutora historiadora que está na Universidade de Évora, que ela logo diz. Sim, exatamente, é uma mão cheia, não é? Voltas à mesma questão. Já tens exemplos, uma mão cheia. Deixa-me aqui provocar também um bocado a Mónica, até porque há uma outra questão muito interessante nisto, que é, nós habitualmente encontramos nos conselhos de administração homens, mas normalmente nas chefias de segunda linha, nas lideranças e intermédias que fazem acontecer vários milagres, encontramos tendencialmente ou um equilíbrio ou uma clara sobrelotação de mulheres. E eu perguntava à Mónica, porque isto depois tem a ver com as questões de liderança, em que ela também tem sido especialista, pelo menos promotora de dinâmicas de aprendizagem e desenvolvimento de liderança efetiva ao nível das mulheres. Eu perguntava à Mónica se aquela ideia de que os homens pensam de maneira diferente das mulheres, se isso está... se isso de facto está provado por qualquer forma nos últimos estudos das neurociências, ou se isso é claramente um mito lá de trás. Ok, muito obrigada. Eu, relativamente às carreiras, queria dizer ainda outra coisa. Fruto dessas conversas que o nosso pai tinha connosco, ele também foi bem explícito quanto ao percurso, à forma, ao desenho das carreiras. Quando eu comecei a trabalhar, na década de 80, o desenho das carreiras
nas instituições, nas organizações, de uma forma geral, estavam ainda adaptados à vida dos homens. Estavam mais orientados para os homens, não é? E reparem que na altura havia menos flexibilidade do que existe hoje, relativamente à multiplicidade de funções que o casal pode assumir, casal ou não casal, não é? Isto nomeadamente com os filhos, não é? Pronto, quer dizer, eu penso que há um aspecto muito importante do qual eu não abdico, que é a pessoa ou o casal decide como vai organizar as suas tasks, as suas funções na sociedade, não é? É verdade que há 40 anos atrás as carreiras estavam desenhadas para o percurso masculino, de tipo masculino, mas hoje em dia há mais flexibilidade. Aliás, estou numa organização, sou fundadora da Professional Women's Network Lisbon, não é? Justamente a pensar nas dificuldades que eu tive, porque não vou dizer que não tive dificuldades, e ajudar na transformação com alegria, não é? Com muito positividade da sociedade, nesse aspecto. Eu gostava, desculpa lá, eu gostava de pegar isto que a Mónica está a dizer. José. Bloqueaste o microfone. Desligaste o microfone. Vamos com calma, já percebi. Eu gostava de pegar isto que a Mónica está a dizer, que eu acho que isto é extremamente relevante. Porque eu acho que as carreiras ainda estão moldadas ou formatadas para estilos de vida masculinos. E o que se passa é que hoje em dia aquilo que nós vemos é que a grande maioria das mulheres tem que fazer opções claras que nós por simplesmente nem sabemos o que é isso, que é entre ser mãe ou entre ter uma carreira profícua e a evolução, entre tratar dos filhos ou tratar das pessoas que trabalham com ela, whatsoever. E o que se passa é que isso claramente é um dos principais fatores, um dos principais influenciadores, negativamente influenciadores, dos efeitos que têm ocorrido na nossa natalidade nos últimos tempos. As miúdas saem da faculdade, querem criar uma carreira e quando começam a pensar em ter filhos têm 35, 36, 37, 38, às vezes mais de 40 anos. E os filhos passam a ser e às vezes nem isso, porque nessa altura a pessoa já está cansada, porque andou 20 e tal anos a trabalhar no batente, mais de 10 horas por dia, e portanto nessa altura filhos já não é uma possibilidade, e é muito simples. Eu tenho um filho com 38 anos, casado com uma miúda com 37, e decidiram não ter filhos. E depois, a nossa pirâmide etária está como está, nós precisamos de força de trabalho, não temos que ir buscar a outros países e a outros continentes, mas quando eles vêm para cá, dizemos, lá vêm os indianos e os pretos do Reco Quarta tirar o trabalho que é nosso, e essas coisas todas, e tudo isto é foco de conflitualidade, etc. e tal. Mas eu garanto-vos que ainda há menos de um ano, uma ex-aluna minha foi a uma grande distribuição alimentar para uma entrevista de trabalho, e a senhora perguntou-lhe se ela era casada, ela disse que não. Perguntou-lhe se ela tinha filhos e ela disse que sim, tinha uma filha com 12 anos. E a senhora, porque foi uma senhora que fez a entrevista incrivelmente, muitas vezes são as mulheres que fazem essas entrevistas, perguntou-lhe se ela tinha com quem deixar a filha, com quem viesse os turnos. Isto acontece hoje, já depois de 2020, século XXI. Continua a acontecer e as miúdas continuam a ser condicionadas por isto. Era só isto. Mas deixem-me acrescentar aqui uma questão. Eu não estou preocupado com isto por uma questão de justiça. Eu estou-me a borrifar para a justiça aqui. Pois é. Eu estou preocupado com esta questão por problemas de eficácia. Porque isto tem custos, quer dizer, que estamos a ser dirigidos, a ter instituições dirigidas por homens menos bons, menos competentes do que mulheres que não chegam lá. E no fim do dia, quem é que paga a conta de tudo isto? Pois. E depois eu vejo que há países onde é normal, é frequente, é quase regra terem mulheres a dirigir o governo, a presidir a República, a dirigir os Supremos Tribunais e os Tribunais Constitucionais. Quando é que isto aconteceu em Portugal? Mas aqui é simples. Se tu tivesses dois primeiros-ministros, já sabias que um deles era mulher, por causa das cotas.
Nós tivemos uma primeira-ministra, lembras-te? No pré. Não, se tivesses 2 primeiros-ministros, sabias que um tinha que ser mulher. O que é que isso interessa? Interessa que esses países são um bocado mais ricos. Esses países vivem-se um bocado melhor. E mais, eu vejo muita gente preocupada com o facto dos países bálticos terem ultrapassado Portugal em PIB, per capita e tal, mas não vejo ninguém preocupado com essa diferença. Os países bálticos normalmente são governados por mulheres. A maior parte dos dirigentes. Não há homens. Isto é, como dizia a Mónica, porque as mulheres portuguesas decidem que não querem, ou como dizia eu, porque as mulheres portuguesas têm um problema de aprendizagem, não aprendem a dirigir grandes instituições. Não, também temos que olhar para a história. Por exemplo, a ida das mulheres para a escola vem já, por exemplo, em Estados germânicos, vem já do século XVIII. Portanto, há talvez em algumas zonas uma maior consciência da necessidade de pôr as raparigas também a estudar, e não só os rapazes. Portanto, mas eu penso que nós estamos no bom caminho, porque iniciei com um conjunto de senhoras, iniciámos a PWN em Lisboa, Lisbon, Portugal, portanto, em 2010. Passados 12 anos, a quantidade de coisas que, do ponto de vista legislativo, já conseguiu ser redigido, impondo, porque o meu pai também me disse: olha, tu nunca prescindas das cotas. Porquê? Olha sempre às cotas como uma alavanca, porque num clube de homens, eles só vão escolher homens. Não te iludas, porque eu era como as cotas. Porquê? Porque como sempre tive alguma facilidade, era sempre das melhores alunas, às vezes era a melhor aluna, eu nunca deixei de fazer as coisas porque eu não queria, não é? Portanto, tinha aquela ilusão de que a vida ia ser assim. E fui sempre contra cotas. E foi o meu pai que me convenceu a ser a favor das cotas, mas dizia ele também, bem, temporariamente, porque senão pode-se dar o caso de se cair exatamente no sentido contrário, não é? Pronto, portanto, é preciso sempre muito bom senso, é preciso sempre, ao longo da tua vida, ires avaliando como é que as coisas estão, mas não tenhas a mínima dúvida, os homens escolhem sempre homens. Vocês têm mesmo que precisam mesmo de lei a reforçar a questão das cotas. Portanto, eu sou a favor das cotas porque é um instrumento. Agora deixa-me preocupado. Acredito, porque nós, se não acreditarmos nas coisas, enfim, estilamos, acredito daqui a algum tempo, vamos deixar de ter necessidade de ter cotas. Pronto, mas deixa-me preocupado, eu queria pedir ajuda ao Álvaro. Diga. O Álvaro colocou uma questão. E sim, é verdade que os homens são diferentes das mulheres. É politicamente correto dizer isto? Olha, eu não sou do politicamente correto, eu venho da história, e na história nós lidamos com factos. E as neurociências têm encontrado algumas diferenças. Por exemplo, os homens têm maior concepção do espaço e trabalham melhor espacialmente, e as mulheres, as raparigas, porque isto tem a ver com a epigenética, tem a ver com a sociedade, tem a ver com os homens terem ido à caça e as mulheres ficarem a tomar conta das crianças e dos velhos, não é? E as mulheres precisaram de falar, precisavam de comunicar, não é? Portanto, as crianças, meninas, logo desde pequeninas, são umas picaretas falantes, autenticamente. Os rapazes, pronto, vão se calhar mais cedo jogar à bola, não é? Pronto. Eu penso que encaro isto de uma forma muito natural, e se a ciência vem, digamos, dar-nos alguns inputs sobre estas diferenças, sim, Álvaro, é verdade. Embora nós somos 4, eu sou a melhor condutora dos 4. Os meus irmãos que nem me digam que são bons condutores, mas eu sou a que tenho uma percepção maior do espaço. Porquê? Porque isto também tem a ver com a educação que tive em Odivelas. Nós tínhamos muita educação física, éramos muito estimuladas para estas áreas do espaço. Portanto, eu tenho uma boa percepção espacial. Agora, há diferenças. Queria tocar aqui algumas coisas, porque pronto, conheço a Mónica há alguns anos e conversamos muito sobre estas questões da neuroaprendizagem acima de tudo. Exato. E claramente ao longo do tempo, vamos mudando o nosso cérebro, vamos reduzindo competências que ele tem. Porque quando nós nascemos, temos múltiplas competências para aprendermos qualquer língua, qualquer linguagem, qualquer processo.
Mas depois vamos começando a tornar-nos cada vez mais especializados em determinadas competências. E, de facto, por educação também, os homens vão estupidificando em certas respostas, enquanto as mulheres vão tendo que se desenrascar em muitas situações. E isso, de facto, cria-nos padrões neuronais diferentes. Mas isto não é verdade para todos os homens nem para todas as mulheres. Isto é verdade em função do desenvolvimento daquela rede neuronal que aquela pessoa vai construindo. E depois, tudo isto é consciencializado também. E, portanto, a rede neuronal permite que nós tenhamos uma cognição, um pensamento sobre o assunto, estruturação sobre o assunto, com determinadas características, mais uma vez condicionadas por tudo aquilo que vamos vivenciando e tudo aquilo que vamos construindo em termos de pensamento. Isto para simplificar a coisa. Quando chegamos à nossa idade adulta e temos de desempenhar papéis sociais relevantes, nomeadamente expressá-los nas competências de liderança, é que eu acho que aí muitas vezes notam-se diferenças muito significativas. E eu perguntava... e há uma outra coisa que eu gostava muito de saber. Portanto, eu perguntava à Mónica, na situação de liderança, como é que se expressam essas diferenças? E depois perguntava uma outra coisa que é extremamente interessante, até porque a Mónica tem feito trabalhos na parte do gaming, na parte da aprendizagem com Sim, exatamente, gamificação. desafios e gamificação. Pronto. E é outra forma muitíssimo interessante de desenvolver as competências neuronais físicas, inclusivamente, de todas as pessoas. E, portanto, a primeira pergunta era, então como é que isto se expressa? Como é que estas diferenças entre o homem e a mulher se acabam por expressar na liderança? Será que há uma liderança mais versada em construir bem-estar? Pronto, esta é uma pergunta. E a seguir é, também se podia explorar um bocadinho nestes processos de aprendizagem e gamificação, como é que tudo isto pode Certo, construir essas tais competências de liderança? muito bem. Então, fruto da epigenética, que nós ainda não sabemos muito bem explicar, o nosso desenvolvimento perdão, é fortemente primado pelos estímulos aos quais nós somos expostos desta forma, não é? Portanto, significa isto que na nossa primeira infância nós passamos por 2 momentos de poda neuronal segundo o qual, portanto, o princípio é este: se não utilizarmos os neurónios perdem-se, não é? Biologicamente, quer dizer, se não os utilizarmos, perdemos. Portanto, quanto maior riqueza o ambiente em que nós vamos crescendo e ao qual nós somos expostos, maior riqueza de estímulos, maior utilização que nós damos a todos os neurónios com que nascemos, não é? Além de que, portanto, poda neuronal, primeira coisa, não é? Segunda questão, fruto deste percurso epigenético, não é? Ao longo do desenvolvimento da humanidade, os homens foram dirigidos mais para monotarefas e sequenciais. Eu lembro-me de, por vezes, estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e o meu pai dizendo: isso é um erro, foco no objetivo. E eu ficava a olhar para ele e pensava não é? Mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu nunca leio um livro só. Eu tenho na minha mesa de cabeceira 3 ou 4 livros. Umas vezes apetece-me ler outras vezes apetece ler outro. Às vezes vou para a cama, começo a ler umas páginas de um e depois, olha, agora vou ler um bocado a páginas dos outros. Nós somos assim, tendencionalmente. O homem não, o homem é mais. Define um objetivo, monotarefa, não é? E enquanto não o cumpre, não o liga a mais nada. Nós, porque desde a pré-história, whatsoever, não é? Nós tivemos que lidar com várias atividades em simultâneo. Atenção, eu não estou a dizer que a mulher é multitasking e o homem não é multitasking, eu não estou a dizer isso. Todos nós somos tendencialmente, reduzimos as tarefas. O que é que significa o multitasking? Muitas vezes utiliza-se este termo de uma forma não muito correta. Multitasking, nós conseguimos fazer multitasking, nós mulheres, conseguimos fazer multitasking e toda a gente de uma forma geral, mas talvez nós em particular, quando uma das tarefas já está rutinizada, já é algo que nós não precisamos de pensar, é automatizada. Como, por exemplo, conduzirmos e pensarmos em qualquer assunto da nossa vida. Portanto, desde que uma das tarefas seja automatizada, as mulheres têm mais facilidade em estar a produzir duas tarefas. Mas atenção, que nós não somos multitasking. Nós não conseguimos produzir 2 ou 3 tarefas, daquelas significativas, que exigem muita atenção para serem cumpridas, para sermos eficazes e eficientes. Ninguém consegue fazer isso. Nós só conseguimos fazer uma tarefa. Porquê? Porque há um fenómeno chamado split brain. Portanto, o cérebro fica dividido 50%, 50% para
cada uma das tarefas que exigem recursos. Se a tarefa estiver automatizada, se calhar só exige 10% da nossa atenção. Significa isto que temos 90% destinados e disponíveis para a outra tarefa exigente. Portanto, este multitasking existe desde que nós consideremos que uma delas está automatizada. Caso contrário, não, por causa deste fenómeno que se verifica, não é? Espero ter respondido à primeira questão. A segunda questão tem a ver com a gamificação e novos processos de aprendizagem. Ora bem, a gamificação tem vários princípios envolvidos. Um princípio dos quais é a recompensa. É a recompensa, por um lado, e nós não sabemos o jogo a seguir, a jogada seguinte. Portanto, estes dois princípios estão amplamente ligados a dois neurotransmissores que estão muito importantes para nós aprendermos efetivamente. Porque não podemos dizer que nós não precisamos da memória para aprender. Nós não podemos dizer agora o ChatGPT-3 e o ChatGPT-4 vai fazer tudo. Não vai. Porque eu costumo dizer, em modos de brincadeira, olha, quando eu encontrar um device que me permita ligar o meu dedo ao ChatGPT-3 e ao output do ChatGPT-3 e aquilo é sugado pela minha inteligência, eu aí posso dizer que aprendi. Porque até lá eu continuo a dizer que foi o ChatGPT que aprendeu. E se eu, à medida que eu vou introduzindo mais perguntas, mais comentários no bot, não é? Com o bot, isto é machine learning, é a máquina que está a aprender e eu não estou a aprender. Eu só estou a aprender a melhorar nas perguntas que faço, porque depois, se eu me esquecer consecutivamente que uma cadeira é uma cadeira e uma mesa é uma mesa, eu não consigo comunicar com ninguém. E eu penso que é aqui que reside o grande drama da aprendizagem. Quando eu estava na 4ª classe, ocorreu o 25 de Abril. E a partir do 25 de Abril, a memória nunca mais foi precisa nas escolas. E isto é um erro, porque só aprendemos o que conseguimos entender e reter. E se não retivermos, nós estamos constantemente a aprender a mesma coisa. Portanto, eu penso que há um grande equívoco na nossa sociedade. Eu durante muitos anos não consegui responder a esta pergunta. Hoje em dia já consigo responder, mas é do foro político e muito incorreto politicamente, portanto, não cabe aqui hoje. Se dava para outro, isto era motivo para outra conversa. Mas o que eu quero deixar bem claro é que a gamificação é excelente porque vai ativar nos jovens, primeiro, a curiosidade permanentemente e, por outro lado, a recompensa. Porque nós percepcionamos que vamos aprender, mas que vamos ter um ganho. Isto tem vantagens e tem inconvenientes. Pode ter um inconveniente de, se não utilizarmos a gamificação dentro do enquadramento de valores ligados ao que significa e à vantagem de aprendermos, o aluno só se vai interessar se a situação for gamificada. Porquê? Porque justamente a gamificação pela recompensa vai ativar a nossa expectativa relativamente à recompensa. E se por acaso a nossa recompensa não existir, o aluno não é motivado para aprender. Portanto, nós não podemos utilizar a gamificação só pela gamificação. Ela tem que fazer parte do enquadramento da aprendizagem significativa e com valores. Valores e valores. Porque a grande falta em tudo, na atualidade, na nossa sociedade, são os valores. Okay. Nós não sabemos o que estamos a fazer. Nós não conseguimos atribuir um valor àquilo que fazemos. Deixa-me ainda colocar uma outra questão em relação a isto, que é como é que, tanto uma coisa como a outra, a aprendizagem, nomeadamente com meios digitais, e desta forma que estás a falar, ou seja, com gamificação, e até com processos colaborativos, que é outra componente muito importante. Fundamental. Como é que é a aprendizagem com esta outra maneira de a sentir e de a concretizar? E a liderança das mulheres podem contribuir efetivamente para o aumento do bem-estar desta sociedade. Porque acho que essa é uma das questões centrais e se calhar responde um bocadinho ao Fernando, àquela provocação do Fernando. Sim. É que nós temos mais mulheres lá em cima, ou seja, nos países bálticos e também na Nova Zelândia, por aí fora, a liderar, exatamente nos países que têm melhores níveis de felicidade e melhores níveis de desempenho económico. Que exatamente. Estão totalmente associados. Eu aqui volto novamente às mulheres e aos homens. Reparem, em minha casa eu tive uma mãe e um pai paraquedistas.
Portanto, eu olhava para as minhas tias, quando vinham visitar a minha mãe, as antigas colegas dela, paraquedistas, e vinham às vezes fardadas, e eu, aos 5 anos, era assim 6 anos, eu lembro de ter assim o significado que eu dava àquilo, que eu atribuía àquilo, era um orgulho intenso. Mas aquelas mulheres eram militares, a coragem, portanto, reparem, eu tive portanto, um homem em casa e uma mulher em casa que olhavam um para o outro com respeito, com uma como é que eu ia dizer, um respeito mútuo muito grande e uma crença nas capacidades de um do outro. Então, o que eu acho que nós temos que fazer, vocês acham que os meus irmãos têm alguma dúvida daquilo que eu faço? Não. Não. Embora, por vezes, também temos as nossas discordâncias e eu tenho que ser afirmativa, não é? Mas os meus irmãos têm uma aproximação às mulheres deles, à casa, à forma como a família é organizada, que decorre fundamentalmente de há 50 anos atrás. As raparigas e os rapazes em casa faziam tudo igual. Claro que depois havia diferenças. O meu pai combinou com a minha mãe e disse: pois há coisas que vocês tratam com a vossa mãe, há coisas que os rapazes tratam comigo, mas vocês aprendem todos a mesma coisa. Então, eu aprendi a pregar um prego, eu aprendi tudo aquilo que se passa com a eletricidade e com a canalização, algumas coisas, e os meus irmãos aprenderam a cozinhar, aprenderam a passar a roupa a ferro, aprenderam a fazer tudo, a cozer, aprenderam a fazer tudo. Portanto, na minha família, há muito, desde pequenina, que é assim. Podemos deixar isso como conselho para quem nos está a ouvir e tem sem dúvida, mas sem dúvida. E é por isso que eu não gosto de falar na liderança no feminino, porque as mulheres têm que trazer os homens das empresas delas para os cursos e para falarmos assim muito tranquilamente. E as mulheres que são mães, não sou mãe, mas sou uma tia-mãe, não é? Eu falo disto com os meus sobrinhos. Nós temos que trabalhar estes assuntos em conjunto com filhos e com filhas. O meu pai falava disto connosco todos, com nós todos. A nossa mãe também falava disto com nós todos. E dizia-nos frequentemente: não fizeste. Então, mas tu sabes como tens que fazer. Portanto, autorresponsabilização. E que é aquilo que não existe hoje em dia. Só há príncipes e princesas, desculpem se eu estou a ofender alguém, não é? Só há príncipes e princesas. Eu tenho 5 sobrinhos. Eu não tenho príncipes e não tenho princesas em casa. Eu tenho sobrinhos e sobrinhas, não é? Eu tenho crianças maravilhosas e ainda hoje me atiro para o chão com eles, esparramamos no chão, exatamente, e lutamos e brincamos. Agora, eu não tenho príncipes e nem tenho princesas, porque nós temos que crescer a pensar pela nossa própria cabeça, não é ir à fonte, se os outros se forem a tirar um poço, nós também vamos, primeiro, a pensar pela nossa cabeça e a responsabilizar-nos. Devo dizer, a tal foi que os nossos pais nunca nos bateram. Castigar-nos. Nós recebemos poucos castigos, porque os nossos pais achavam que, sobretudo, o que era suposto ser feito? Não foi. Pronto, a pessoa erra, mas sabe o que tem a fazer, então vai fazer. É que a minha mãe constantemente, estão a ver, isto é poderoso, aos 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, não quer dizer que não se zangassem connosco, se zangavam também, mas a autorresponsabilização das crianças, desde que são pequeninas, não é? Ajuda imenso no reconhecimento próprio, como é que se diz, ganharmos confiança, nós erramos, mas aprendemos com os erros. Para a próxima vez, se calhar já não erramos da mesma maneira, e considerarmos o outro. Porque eu penso que outra coisa que está em falta é, primeiro, nós gostarmos de nós próprios, portanto, termos esta autoperceção correta sobre as nossas capacidades, para o bem e para o mal, seja para o que for, e também reconhecermos o mesmo nos outros. Tem que haver respeito, portanto, valores, respeito, autoeficácia, autorresponsabilização, é coisa que pouco existe na nossa sociedade. Isto não é politicamente correto dizer, mas eu digo, olha, desculpa. Também não é muito politicamente correto dizer isto, mas tenho que dizer, estamos a chegar ao fim do tempo, e não queria acabar sem que a Mónica fizesse a ligação com aquilo que faz hoje, com o projeto em que está, fala-nos um bocadinho do projeto do jornal. O projeto de jornal, então, eu tinha este sonho dos 12 anos, não é, de ser jornalista e finalmente consigo concretizar um sonho, para além das outras coisas que faço, como é óbvio, mas isto realmente dá-me uma grande alegria. Uma das características deste jornal, The Blind Spot e Beyond,
a evidência, não é? Para além do que é evidente. Portanto, nós procuramos ter bases científicas em tudo aquilo que escrevemos. E eu penso que a ciência é questionamento. A ciência não é uma doutrina e não é uma ideologia. A ciência é Deixaria de ser perguntas. ciência. A ciência é perguntas. Mal vai a sociedade em que diz que eu acredito na ciência. Mas qual ciência? Existem sempre várias correntes que se degladiam pela ocupação do espaço científico, não é? Portanto, é preciso de dar voz a várias correntes dentro da ciência, é preciso aceitar que ciência é discussão, é formular perguntas. A que propósito é que eu sou silenciada e vou para a prisão se fizer perguntas no Facebook? A propósito, digam-me, é uma empresa, ok, é uma empresa privada, eu só lá estou porque quero, mas a que propósito é que chegámos a este ponto? Eu pensava que isto tinha terminado quando o Stalin morreu, olá, quando o muro de Berlim caiu, certo? E afinal de contas, onde é que nós estamos? Portanto, como para mim as perguntas são muito importantes, a ciência e a procura da ciência é muito importante, e o jornal também queria desenvolver uma área que não tinha, portanto, ele estava muito voltado para as ciências ligadas à saúde e queria ir para a política, para o social, então eu aceitei o convite que o Nuno Machado me dirigiu, agradeço com toda a alma, deu-me um novo propósito na minha vida, confesso, e é com grande alegria que eu estou a procurar, então, com um conjunto de outras pessoas, alargarmos, portanto, o escopo do jornal, mas sempre com a ciência por base, e a justificar tudo aquilo que nós publicamos. Desde quando, Mónica? Qual é o percurso do projeto? O Nuno Machado desenvolveu este projeto há cerca de 1 ano e meio. Justamente porque nós não sabíamos o que estava a passar. Quer dizer, nós estávamos a viver uma coisa terrível e ninguém efetivamente sabia exatamente o que é que estava a acontecer, não é? E havia muitas coisas que suscitavam perguntas. Eu às vezes olhava para aquilo que se passava na Nova Zelândia e pensava que estava na Alemanha nazi. Outras vezes olhava para a Austrália e lembrava-me o Mao Tse-tung. E outras vezes olhava para o Canadá e lembrava-me o Stalin. E eu pensei, isto não é possível. Digam-me que eu não estou a viver o que estudei novamente. Mónica, ainda bem que cá na Europa estava tudo bem. Há tantas semelhanças entre o Putin e o Salazar. Se fôssemos por aí, tínhamos mais 2 ou 3 programas e temos mais que fazer. Só o Putin? Ou mais. Só o Putin? Só o Putin? Não, estou só a dar um exemplo. Na União Europeia temos uma comissão que não foi eleita por ninguém. Não, isso não é verdade. Foi eleita pelo Parlamento, gente. Eles tiveram que passar por todas aquelas procedimentos. Pronto, não foi eleita foi pelo eleita povo. pelo... Sim, sim. Mas o governo português também não é eleito pelo povo. É o princípio aristocrático, certo? O princípio democrático elege o Parlamento e o princípio aristocrático, certo, mas então não se podem dar certas respostas. Vamos procurar. Tem que se lidar com transparência. Eu acredito nos ESGs e o governance tem que ser transparente. E nós estamos a viver um período na Europa onde é tudo menos transparente. Palavra-chave, transparência. Também merece transparência. A ciência tem que ser transparente, não pode ser opaca. Senão nós não andamos a brincar com a saúde das pessoas. Ao longo deste programa foram levantadas várias questões que merecem ser discutidas em separado, como esta questão que vocês três deixaram no ar a ideia de que se calhar quando as pessoas são escolhidas para dirigir uma empresa ou para dirigir um governo, se calhar não é bem por questões de mérito, de capacidade, tem a ver com outras questões, a sério. Falou-se aqui disso. Fiquei preocupado. Não, professor, eu acho que o seu professor está a colocar palavras nas bocas das outras pessoas. Então foi eu que percebi mal. E eu acho que isso não é legítimo. Pronto, então, percebi mal, portanto, mais uma razão para fazermos outro programa para me explicarem isso melhor. Eu não tenho nada para explicar. Eu acho que em cada momento é sempre escolhida a melhor pessoa. Em cada momento. Está bem. Ok. Não sei, nós temos que acabar. Zé Pereira, queres, para além dessa profunda observação, queres acrescentar alguma coisa? Eu acho que foi interessante ter a Mónica aqui hoje. Obrigado, Mónica. Acho que
há muitas coisas para falar e para abordar fora do mainstream. E acho que todas estas questões são as questões que influenciam diretamente o nosso bem-estar. O nosso bem-estar como pessoas, o nosso bem-estar como comunidades, o nosso bem-estar como sociedades. Talvez tenha havido uma coisa que tenha aqui ficado por dizer, é que nós, como civilização, estamos claramente a estrebuchar. Nós, como sistema económico, estamos claramente a estrebuchar. Nós, como sistema político, estamos claramente a estrebuchar. E veio uma ideia, uma frase do Alvin Toffler, de 1982, que dizia: as sociedades do presente não têm capacidade para entender ou para prever as estruturas sociais das sociedades do futuro. E se calhar nós estamos nessa altura, estamos no meio. E, portanto, eu ando há 20 anos à procura de alguém que me dê luzes sobre aquilo que vai ser a teoria económica do futuro. E ainda não apareceu ninguém. É incrível, mas a realidade é esta. E, portanto, vamos continuar a pesquisar, a garimpar. Obrigado, Mónica, obrigado a todos. José Pereira, já agora deixa-me dizer que eu sofro do mesmo receio que tu, que é, epá, onde é que está alguém que diz, e tenho vindo a apontar para um outro caminho, que é, se calhar já não há aquela coisa do alguém que sabe, porque as coisas estão tão complexas e o conhecimento está tão distribuído, que se calhar são coletivos de pessoas, é que eventualmente podem apresentar uma proposta ou outra de entendimento. Exatamente. Mas como disse a Mónica muito bem, depois o outro coletivo apresenta uma outra proposta e outro coletivo apresenta outra proposta. E é nessa inteligência coletiva dialogante que efetivamente nós podemos encontrar respostas interessantes para o futuro. E essa, eu se calhar até diria, uma das coisas que mais me espanta na Mónica e que eu acho que representa isto que nós estamos aqui a falar, é exatamente esta irreverência constante de aprender, de confrontar, de mudar os padrões racionais para conseguir perceber de outra forma um determinado objeto. E isto é a inteligência neuronal. Ou, se quiser, sim, mas isso não é bem visto pelo mainstream. Hoje em dia o mainstream esconde as suas inseguranças, atrás do formalismo. Exatamente. E isso, de facto, está-nos a prejudicar em termos de bem-estar. Exatamente. Enquanto que esta outra abordagem, que a Mónica nos trouxe aqui, e que nós ainda entendemos hoje em dia como uma abordagem mais feminina, mas efetivamente é uma abordagem mais multitask, mais multi-entendimento, e portanto não só feminina. E, aliás, acho que se conjuga muito feminina, masculina e muitas outras. Yin e yang. Exatamente, muito nessa abordagem e de um yin yang dinâmico, interatuante, que vai aprendendo constantemente. E é nessa perspectiva que nós talvez consigamos encontrar respostas e soluções sempre pontuais e, ao mesmo tempo, provavelmente de longo prazo. Nesta perspectiva. Portanto, eu acho que já não é tanto o indivíduo que nos encontra as respostas, é a nossa estrutura coletiva de diálogo que pode encontrar respostas. E onde depois entra outra componente, que é a inteligência artificial. Sim, tal e qual. Olha, o que é que eu posso, muito resumidamente, nota-se que estamos entre amigos, não é? Portanto, para mim foi uma grande surpresa estar com vocês, foi desafiante. Obrigada. Realmente somos todos muito curiosos e muito irreverentes também. E nunca perdemos essa característica, mas deixem-me terminar. Estou com isto. A grande vantagem da gamificação, para além da curiosidade e da motivação que gera para aprender, é justamente o jogo ser uma atividade coletiva. O nosso pai faleceu há pouco tempo, temos a nossa mãe, que vai viver connosco até ao fim da vida, com tudo aquilo que isto traz de dificuldades. Cada um tem a sua família, cada um tem que gerir, não é? Mas, e ela, portanto, assumimos que ela vivia comigo. Mas devo-vos dizer que, claro que a maior parte das atividades sou eu que as alinho, certo? Mas eu nunca estou sozinha. Está sempre um dos meus irmãos comigo. E olhar para os meus 2 irmãos sozinhos com a nossa mãe é comovente. E isto eu quero deixar uma vez mais a questão da educação e a questão da forma como o casal programa, não é? O casal, independentemente do que for, o casal, quando olha para os filhos, não é? E os
organiza com igualdade de oportunidades e com a igualdade de direitos e de igualdade de deveres. Isto só é possível, e às vezes os meus irmãos também se contorcem a vida deles para poderem estar ficar com ela. Porquê? Porque ele tem às vezes que sair mais frequentemente de Lisboa por motivos profissionais e fica sempre a base garantida, estão a ver? Durante a semana, quando eu tenho atividades profissionais mais exigentes, eu sei que agora estamos num período sem empregada, um deles fica com ela. E às vezes com os custos, porque todos trabalhamos, mas assumimos isso, não é? Porque não há ninguém obsoleto na nossa vida. Eu acho que nós habituámos a considerar que gerações anteriores tornam-se obsoletas, são um peso. Se calhar não convém mostrar porque já está muito velhinho, já não tem todas as faculdades. Não, nós aprendemos isso com os nossos pais, porque foi assim que eles fizeram com os pais deles. Acho que não podíamos terminar de forma melhor essa frase, não há ninguém obsoleto na nossa vida, acho que é o fecho ideal para este episódio. Deixa-me só subscrever isso com algumas coisas que a Mónica salientou. Força. Corresponsabilidade. Chamaste-lhe autorresponsabilidade, mas percebemos claramente que é corresponsabilidade, exatamente. Cumplicidade. Tal e qual. Respeito. Entreajuda. E igualdade de oportunidades. Foram estes os elementos essenciais que tu posicionaste exatamente para terminar com esta frase. Tal e qual. Obrigada. E baseada na questão desculpa lá. Termina explicando o que é que isso interessa para a nossa vida. Não, é que tu não consegues atingir a felicidade e o bem-estar se não tiveres esta interação colaborativa, pronto, e com estes princípios. Sim, estavas a deixar isso implícito, eu gostava que explicitasses, fizeste bem. Muito obrigado. Olha, vamos terminar. Vamos ter que terminar. No nosso tempo. Muito obrigada. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a quem nos ouve, nos vê ou nos lê. Já sabem que para a semana estamos de volta e, como costume, com algo completamente diferente, mas que vai seguramente ter algo a ver com a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Muito obrigado a todos.